InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez aqui em InovaCast no ar com o episódio Raízes Sagradas. Eu quero agradecer a todos aí pela audiência e que está nos seguindo nesse episódio que é muito importante. E eu peço a vocês que vocês curtem, comentem, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Né? Lembrando aí, pede para os amigos, os irmãos, parentes, tudo aí se inscrever aí de graça, não paga nada, gente. É só vir aí e ativar o sininho de notificação. Tá bom, gente? Vamos dar continuidade nos nossos episódios com o Pai Fernando, trazendo muito conhecimento, muita informação aí para todos aí. Tá bom? Eu, a Duda aqui, e o Pai Fernando sempre ali, bem fofinho, né? Que nem ele disse, né? Sim. Sabor da nova geração. Exatamente. Boa noite, Pai Fernando. Boa noite a todos. Motumbá, quem é de Motumbá. Colofé, quem é de Colofé. Mucuyu, quem é de Mucuyu. Saravá, quem é de Saravá. Prazer, mais uma semana, estarmos juntos aqui para compartilhar um pouco de conhecimento, levantar novas indagações polêmicas. Voltaire dizia que é muito mais interessante o tipo de dúvida que você tem para você levar com você quando você termina uma conversa do que as certezas com as quais você chega nela. Então a ideia é essa, que a gente crie um espaço de convivência em que todos possam criar mais indagações, né? Acho que um dos problemas mais dolorosos do nosso tempo, um tempo bastante fluido de pessoas cada vez menos interessadas em se aprofundar nas coisas, é justamente o fato de que todo mundo tem muita certeza de tudo. Então a gente não questiona mais, não pergunta mais, não vai atrás de saber. Né? Então, que bom que a gente pode estar aqui fazendo isso agora. Exatamente. E lembrando a vocês aí que toda segunda-feira temos aqui Raízes Sagradas e toda terça-feira entre páginas e telas aí com a Maria Eduarda, a Duda, tá bom, gente? Eu agradeço pela audiência, um beijo no coração de todos e vamos lá. No último episódio nós estamos falando de Exu, né, o orixá Exu, e o Pai Fernando, ele acabou, vocês ficaram curiosos, né, no último episódio, e o Pai Fernando estava falando da comida de Exu na África e começou lá na África, agora ele está começando a falar sobre o Brasil, como que é a comida no Brasil de Exu, né, Pai Fernando? Exato. Eu quero só fazer um comentário, talvez denotando a minha idade. Quando eu era menino, as pessoas que tinham acesso a muita informação, elas tinham uma enciclopédia em casa. Era uma coisa que, inclusive, denotava um certo status. E minha mãe, em certa ocasião, parcelou lá em trocentas vezes a minha enciclopédia. Eu tive uma enciclopédia chamada Cibrac, porque a gente não tinha condição de comprar uma Barça. E eu tive a curiosidade de ler a minha enciclopédia, né? Eu fui aquela criança estranha que leu todos os livros da enciclopédia. E eu notei que hoje em dia você não tem mais isso, né? Acredito que as pessoas não tenham mais enciclopédia em casa, até porque está tudo a um clique de distância. Você dá um Google, você tem acesso a uma resposta, ou, quando a resposta não é legal, você fabrica uma e fala que viu na internet. E não havia, naquela época, formas de você comparar as informações. Então você tinha uma informação que te era passada pelos livros, e a depender do teu ciclo de amizades, da tua capacidade de convivência ali, o seu meio social, você poderia ter uma ou outra opinião. De modo que era muito difícil você ter, por exemplo, uma conversa entre pessoas da mesma... Eu não vou nem dizer da mesma religião, mas eu vou dizer de forma ampla, do mesmo ciclo, sobre aquilo que era fundamento e não era fundamento. Então a comida de Exu no Brasil, ela vai ter um tipo de transformação ao longo do tempo que vai se revelando um empobrecimento
E, ao mesmo tempo, as pessoas não têm ideia do porquê se faz dessa forma. A comida de Exu, ela é sempre oferecida em encruzilhada. Entretanto, pelo correto, Exu não come onde tem ferro. Exu não come onde tem ferro. Esse era o costume africano. Hoje, você tem um monte de encruzilhada cheia de oferenda, e essas oferendas, elas estão colocadas em ambiente cheio de ferro. A estrutura dos móveis, dos imóveis tem ferro, os carros que passam têm ferro. Então, você já não precisaria fazer determinadas oferendas do tamanho que são feitas, da forma que são feitas naqueles locais. Porque, a menos que você faça com intenção de simbologia, a oferenda, tem oferenda que você passa que parece um open bar de Exu. Sim. Né? Os caras colocam... Vou contar uma historinha de Exu depois também. Contei uma de Herê, vou contar uma de Exu. 50 garrafas, alguidares e velas e tudo mais. E o que me deixa mais triste? Não são, na sua gigantesca maioria, oferendas de fato. São pedidos. São pretensas magias. Então você vai encontrar todo tipo de aberração ali. Cabeça de cera, membros de cera, bonecos. Uma ocasião da minha vida, não sei se eu já comentei, eu tenho 4 filhos de sangue e 2 filhos do coração, que são meus enteados. Quando eu tinha só 3 filhos de sangue, eu fui pai muito jovem, então eu paguei pensão por muitos anos da minha vida. Óbvio, necessário. Não é essa a questão, mas eu tinha um medo pavoroso de ficar preso. Pavoroso. Primeiro porque quando eu entro no ônibus, o pessoal já reclama que eu ocupo muito espaço no ônibus, imagina uma cela de cadeia. Então, eu vou apanhar só porque sou curto. E eu fui trabalhar com muitas coisas. Dentro do lícito, eu trabalhei com muitas coisas. Até em prostíbulo eu já trabalhei, Duda. Como garçom e como segurança, porque se fosse como profissional do sexo não ganhava nem pro sal. Mas isso também é uma outra questão. O fato é que eu estava fazendo faculdade de filosofia, eu estava no 2º ano da faculdade de filosofia, e eu consegui um serviço para trabalhar com limpeza urbana, que é o serviço que a gente dizia que era gari, mas não era, porque gari seria uma promoção, porque o gari só varre rua, a gente fazia limpeza urbana. Então, na minha carteira eu era auxiliar de serviços gerais. Então a gente pegava carcaças de animais, a gente limpava mato, desentupia bueiro. E tem uma rua ali no Jaçanã, eu estava sediado, prestava serviço para uma empresa que fazia a região de Jaçanã e Tremembé. E eu fazia ponto de encontro nessa rua. Tem uma fábrica grande, uma metalúrgica chamada Aliança. Então chama-se Rua da Aliança. E ali tem uma encruzilhada gigantesca. Sim. Então é muito comum lá você ter esses open bar de Exu. E, inclusive, era curioso porque as pessoas não queriam mexer nas oferendas. Os outros trabalhadores falavam, não vou mexer nisso que vai me dar azar, vai me dar ruim, eu não vou mexer. E sobrava sempre para mim. Não tinha tempo nem de fumar um cigarro, tomar um café. Chegava lá já trabalhando. Então, às vezes a gente pegava, tem até umas fotos disso, acho que uma das maiores e piores que eu já vi, 7 cabeças de bode, 3 bodes inteiros. Bom, já começa errado que é um desperdício de alimento. Sim. Se você matou, você tem que consumir. Umas línguas de boi cheia de prego, e boneco, e uns pênis de borracha cheio de prego, sabe, um negócio assim. E aí a pessoa que não conhece, ela olha para aquilo e ela se choca, e ela questiona muito adequadamente, poxa, mas por que está fazendo isso na via pública? Porque eu pago os meus impostos para ter direito a andar numa calçada limpa. Por que esse pessoal
vem e joga isso na rua. Então, nossa religião não é culpada, mas muitos e muitos praticantes da religião, praticantes errados da religião, são culpados por essa imagem negativa. Qual é a necessidade que você tem de fazer uma oferenda, por exemplo, para um Exu Caveira, e você colocar um crânio humano com uma vela em cima do crânio queimando, e você colocar isso em público? Porque nem todo mundo tem acesso à informação. Os judeus, por exemplo, eles sacrificam o cordeiro pascal. Mas você não vai ver ninguém, vai ver judeu cortando garganta de bicho na rua. Você não vai ver vídeos disso, como eu já vi gente fazendo vídeo de matança. Então eu acho que falta um pouco de noção das pessoas em relação ao que é a intimidade do sagrado. Mas posto isso, o que começou como oferenda votiva, que era um agrado a Exu, começa também a ser um ponto de encontro, de apoio, uma rede de sustentabilidade. Então, em alguns casos, eu não estou dizendo aqui, e eu acho que um dos grandes entraves do nosso cotidiano atual é que as pessoas querem falar coisas definitivas. Eu não estou aqui sentado sobre a história, eu não estou aqui dizendo que a minha opinião é correta, nem estou dizendo que isso aconteceu em todos os lugares desse jeito e era sempre assim. Porém, o que eu ouvi dos meus mais velhos foi que às vezes o cara queria fugir e ele dava sinais de que ele ia fugir para os outros membros da comunidade. Então, o que eles faziam? Eles preparavam alimento que fosse altamente nutritivo para que servisse de rede de apoio nas fugas. Então, deixava-se na mata algumas oferendas de alimento. Daí que você tem o alguidar, que nada mais é do que um tipo de sopeira, que nada mais é do que uma espécie de terrina que se usava para servir o alimento. Antigamente você não comprava o alguidar na casa de umbanda para fazer rito. Ele era utensílio de cozinha. Aliás, curiosidade, em África, os assentamentos são todos feitos ali no barro. Tudo muito simples, um okutá, um símbolo do orixá, de repente ali os símbolos pessoais que cada um coloca dentro do seu assentamento, e tá morta a cobra. E muitas vezes um assentamento que é coletivo. Você faz um assentamento de santo para todos os filhos, cada um coloca a sua pedrinha ali, e é isso. Então, a comida de Exu, ela vai ser padronizadamente uma farofa de farinha de mandioca, feita com elementos líquidos de cachaça, que é o marafo, e óleo de dendê. Depois acrescenta-se cebola, que é a lobaça, e você vai colocar pimenta, usa-se muito malagueta ou dedo de moça, e carne, geralmente carne de vaca. Porém, não é só esse o padê que existe. Você tem vários tipos de padê. Tem padê que vai usar fruta, tem padê que vai usar mel, tem padê que vai usar ovos, tem padê que vai usar peixe. A cachaça que a gente usa como marafo aqui é simplesmente porque é uma bebida popular. É uma bebida que os negros tinham acesso, uma vez que foram eles que descobriram a cachaça. Não sei se vocês sabem a história da cachaça, mas vou compartilhar com vocês aqui rapidamente. Nos engenhos havia, então, a fervura da garapa. Recolhe-se a cana, passa-se no engenho, né? Faz a moagem. Aquele caldo de cana, ele vai para um tonel para ferver. E ele vira melado. Esse melado, depois resfriado, vira rapadura. Essa rapadura era vendida. E aí depois ralada e virava o açúcar. Em algum momento, descobriu-se que pela fervura, as gotículas dessa água que saía da cana, ela condensava no teto. E pelas feridas que eles tinham do trabalho, do açoite, da vida duríssima que levavam, era comum que eles tivessem feridas pelo corpo. E essa água, quando caía na ferida, ardia.
E é por isso que a cachaça, se você olhar lá, está escrito aguardente. Porque é uma água que arde. É isso o princípio da história. E aí descobriu-se que bebendo dava um relaxamento, uma alegria e tal, e aí processo do desenvolvimento do invase. O marafo, em África, é gin. É considerada, inclusive, a semente de Exu. A gente não pode entrar no detalhe aqui, mas o gin é o sêmen de Exu. Então, cada casa vai ter um desenvolvimento. Hoje em dia, por exemplo, você vai encontrar pouquíssimas casas que ainda mantêm a tradição de oferecer no seu padê um acaçá. E tem muita gente que não sabe sequer que vai um acaçá na oferenda de Exu. Então, principalmente quando você começa a entrar na parte de Exu Catiço, as casas de Umbanda aprendeu-se de um jeito e por algum momento tem a coisa do quem conta um ponto aumenta, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Sim. Acaba misturando um pouco. Eu espero muito que seja piada, mas outro dia eu vi um cara maçaricando uma oferenda de Exu. Então, uma coisa gourmet, né? Feita com um dendê especial, com cortes de baby beef e tal. Então, a coisa toda era muito simples, né? A oferenda de Exu, ela é muito mais simples do que isso. Agora eu vou precisar tocar num ponto delicado e vou ter que ser um pouco escatológico aqui. A oferenda de Exu, ela começa no nosso corpo. Quando você faz uma obrigação de santo, se alguém falou isso já em algum podcast, eu ainda não cheguei nesse podcast, então serei o primeiro a falar sobre isso. E que os deuses sejam misericordiosos se eu estiver falando demais. Uma das coisas que você usa numa obrigação para saber que a obrigação está indo bem, que aquele filho de santo está numa boa condição, que o orixá está satisfeito, é quando ele faz cocô dentro do roncó. Quando você está dentro do roncó, e, claro, existem uma série de detalhes aí que vão variar a quantidade de dias que a pessoa está e tal, mas se a pessoa não tem o intestino funcional, considera-se que tem um problema ali com a relação dela com o Exu. O Exu não está agradado daquela obrigação. Porque as excreções do corpo pertencem a Exu. Não parece importante, né? Mas experimenta ficar sem fazer cocô uma semana. 15 dias. Você vai ter um processo chamado de fecaloma, em que as suas fezes vão endurecer no seu intestino e o seu corpo começa a entrar em colapso. Aí você precisa ir ao hospital fazer uma lavagem, fazer uma operação para tirar esse fecaloma. Que é o que antigamente as pessoas chamavam de nó nas tripas. Que as pessoas morriam disso. Então Exu, ele está ligado ao movimento, tanto do que entra quanto do que sai. Exu está ligado à dualidade, Exu está ligado aos aspectos mais íntimos da nossa psique. Exu é a compreensão de que toda luz projeta uma sombra. Todo mundo tem uma face mais feia. Às vezes você está lá trabalhando, a pessoa deixa a porta aberta, e aí você fica irritado, e você fica irritado, aquele momento da sua irritação, tem uma parte de você que também está presente. Você não é só beleza, só luz, só doçura. Só Deus tem essa característica. Mesmo quando a gente atinge um grau de pureza tal que nós não acessamos mais os nossos aspectos sombrios, eles fazem parte de nós, eles existiram em nós. Então fazem parte da nossa história. Deus, por outro lado, é incorrupto. Deus nunca foi mal, nunca foi, enfim, corruptível. Mas aí a gente vai entrar sobre a natureza de Deus, eu não quero entrar nessa discussão que ela é muito densa. Exu é aquilo que nos faz acordar de manhã. Quando você levanta, abre os olhos e começa o seu dia, aquele impulso de vida, aquilo é Exu. Exu é o desejo que faz você ficar salivando enquanto espera o alimento. Exu é aquela coceira que dá na alma quando você está longe de quem você ama, quando você tem desejo de fazer amor com aquela pessoa. Exu é aquela languidez que você tem depois do orgasmo, quando você está de barriga cheia e você sente sono.
também é Exu. Quando você está largado na cama depois do sexo, aquilo é Exu. Quando você olha para você mesmo e fala, acho que eu vou me arrumar diferente hoje, eu vou passar um perfume, eu vou ficar... Aquela vaidade, aquele desejo de mudança, aquele ímpeto de começar alguma coisa, que é diferente da vontade de fato fazê-la, que aí é Ogum. Por isso que a gente estava falando de Xoroquê e Ogum e Exu estão tão próximos. Porque Ogum é a manifestação da feitura das coisas. De efetivamente conquistar o que quer que você queira, custe o que custar, doa em quem doer. Enquanto que Exu é esse desejo primordial. Exu é o incômodo que dá no cara que fala, aquele terreno ali está muito cheio de mato, vou então capiná-lo, e aí o cara vai, levanta, pega a ferramenta e vai limpar o mato. O levantar para pegar as coisas é Ogum. O ato de cortar, de fato, é Ogum. Mas aquele desejo, aquele incômodo que ele sentiu, aquilo que fez ele se movimentar, é Exu. E porque Exu está tão ligado à nossa natureza intrínseca humana, Exu é o mais encantador dos orixás. Porque dificilmente, e aí me perdoem as pessoas mais evoluídas, alguma vez você já perdeu o sono de vontade de rezar? Você fica rolando na cama de um lado para o outro e você fala, não consigo dormir, eu acho que eu vou levantar, vou fazer uma prece sentida do fundo do meu coração e vou pegar no sono? Já aconteceu com vocês dois aqui, não? Já. Comigo nunca aconteceu. De perder o sono de vontade de rezar, eu nunca tive. Também não. Você tem essa vontade satisfeita, você tem uma ligação forte com Oxalá. Isso faz parte do seu santo, inclusive, porque Airá tem ligações fortes com Oxalá. Sim. Mas os seres humanos normais, eles levantam porque eles querem fazer xixi. Eles não conseguem pegar no sono porque eles estão com fome ou porque eles estão com desejo. Então isso é muito mais fácil da gente identificar. A fisiologia da gente fala muito alto. Nós somos, de certa forma, muito animalescos ainda. E Exu, ele vive justamente nisso. Daí que Exu também é ilusão. Exu é representado como um homem que usa um barrete, um chapéu, de duas cores. Um lado é vermelho e um lado é preto. De modo que quando você olha ele por um lado, o chapéu parece vermelho. Quando você olha por outro, parece preto. E os dois estão errados e os dois estão certos. Então, Exu é dualidade. Por isso tem essa confusão. Então, dentro do mistério do orixá Exu, acho que é só interessante a gente refrisar o seguinte. Todo Exu, catiço, ele está ligado a um trono de orixá. Então ele tem uma particularidade positiva. Por exemplo, Ogum, ele terá um Exu natural, que seria uma representação do aspecto negativo de Ogum. E quando a gente está falando em negativo, nós estamos falando de ruim. Estamos falando de polaridade, igual uma bateria, igual uma pilha, por exemplo. E você vai ter isso para todos os orixás. De Ogum a Oxalá. Exu não tem. Exu é positivo e negativo nele mesmo. Por isso que muitas pessoas vão justificar o fato de você não representar Exu como casal. Eles vão dizer que Exu é autossuficiente, homem e mulher. Porém, em África, você tinha o culto a Exu. O masculino e o feminino. Tanto a mãe quanto o pai. Tanto o fecundador e o fecundado. Né? Quando você tem a penetração entre o vermelho e o preto, ou seja, quando você tem o claro e o escuro, o quente e o frio se encontrando, porque essa é a representação também do preto e vermelho, o quente e o frio, você tem o equilíbrio. Então, Exu, antes de tudo, é isso, é equilíbrio. Perfeito. Exona. Existem alguns Exus que são cultuados como Exus primordiais. Por quê? Porque eles foram trazidos de África, e aí a gente vai ter que voltar naquela história da diáspora, pelos Yorubás. Muito antes de chegarem aqui o culto a Onã, a Lonã, a Lalu e a todos os Exus de assentamento,
que são Exus de assentamento? Você tem, quando você cria uma tronqueira é o lugar da casa em que você estabelece o culto à esquerda. Então você tem 2 altares numa casa de candomblé. Você tem o Peji, que é o altar da direita, ou seja, o altar dos orixás, que é cuidado por um Ogã chamado Peji Ogã, o Pejigã. E você tem o Sidá, que é a casa de Exu, que é cuidado o altar de Exu pelo Ogã, que é o Sidá Ogã, Sidagã. Esse culto, ele chega no Brasil e ele estabelece algumas coisas, como Onã sendo o principal Exu cultuado dentro do ritual Oxalá, e por isso ele vai ser colocado junto com o panteão de firmeza da casa, tão importante, por exemplo, quanto um Ogum Megê de proteção, tão importante, por exemplo, quanto você cultuar Exu Mirim. Sem os 2 pés, direito e esquerdo, você não consegue uma caminhada equilibrada. Sim. Porém, eu gostaria de fazer aqui um adendo, sem querer, obviamente, chamar a brasa para a minha sardinha, de que 3 séculos, pelo menos, anteriores à chegada do culto desses Exus aqui no Brasil, você já tinha o culto a Pombogira, porque foram os Banto que aqui chegaram primeiro. Então, de fato, eu não acredito na supremacia desta ou daquela entidade. Eu sei que o culto ele traz consigo um peso de tradição, e uma vez que você tem o peso de tradição, isso precisa ser respeitado, mas você pode, por exemplo, e aí vão os caras descer de pau de mim de novo, você pode assentar uma casa de santo sem Onã, se a pessoa não tiver aquela necessidade de assentar aquela linhagem. Uhum. Do mesmo jeito como você tem Exus de Nanã, que não são muito falados, e cada orixá tem o seu Exu. Uma curiosidade que eu acho interessante é a gente falar sobre o búzio, que nas tradições em que não tem o culto a catiço, quem responde por orixá é Exu, através do jogo de búzios. Certo. Então, você não vai ter nos cultos tradicionais e nas casas de matriz, não digo nem das casas de matriz milongada como a minha, em que você tem aquele encontro de águas, né? Uhum. Então a casa ela vem de uma tradição numa época em que não se fazia essa separação do que é uma coisa do que é outra, mas você tem no culto a Exu o oracular da religião. Então, quando você quer fazer alguma pergunta sobre o tempo futuro, passado, você fala sobre aquele que vive além do tempo. Então, você cultua Exu. Exu Orixá, no caso, né? Nunca Exu Catiço. Não tem Padilha que responde no jogo de búzio. Nem Quitéria, nem Mulambo, nem Farrapo, nem quem quer que seja. Uhum. É Exu Orixá que responde o búzio. Quando a gente fala em Exu Orixá, as pessoas às vezes ficam pensando assim, nossa, mas Exu Orixá tem filho? Exu Orixá é feito? Exu Orixá tem paramenta? Sim, é que são relativamente raros os filhos de Exu. Antigamente, até, 30 anos atrás, um pouquinho mais do que isso, tinha até um certo preconceito. As pessoas só faziam filho de Exu como Choroquê. Certo. Então, muita gente foi feita de Choroquê, quando na verdade é filha de Exu. Uhum. Estou à disposição. E outra pergunta, o senhor falou do búzio aí, quem responde no búzio é Exu, né? Uhum. E dentro do búzio, consegue descobrir qual que é o catiço, o Exu catiço da pessoa? Olha, você vai ter uma quantidade enorme de opiniões contrárias e uma quantidade igual de pessoas que vão falar que sim. Então, o que eu posso fazer é te dar a minha opinião. Certo. Na minha casa, a maneira que você pode descobrir é dupla. Ou ela vem da própria pessoa, quando a pessoa incorpora, perdão, e o espírito se apresenta. Aí você vai testar esse espírito através de um ponto riscado. Através do ponto riscado você consegue identificar se esse catiço
é sério ou não. Uhum. Agora, e quando a pessoa não incorpora? Quando você tem um Ogã, como é que você faz para saber isso? Você pergunta para a Lua? Uhum. Então, obviamente que você vai recorrer ao jogo divinatório. Então, existem jogos diferentes também. As pessoas acham que é tudo uma coisa só. Que os jogos, eles são planificados. Então, eu quero saber, por exemplo... eu vou falar o que eu costumo falar para os meus consulentes. O meu jogo, ele é um jogo que tem uma proposição de abertura de caminho, mas não abertura de caminho no sentido material, mas no sentido de você pensar sobre coisas de você que você não costuma pensar no dia a dia. Então, você não vai ficar fazendo perguntas do tipo, vou ganhar na loteria, Joãozinho gosta de mim, meu cabelo vai nascer de novo, meu time vai ser campeão do estadual esse ano. A gente vai perguntar sobre coisas inerentes a você. Uhum. Então, um sacerdote que de fato tenha o dom da visão, e aí mais uma polêmica para a nossa coleção, ele de fato sequer precisa do búzio para isso. Ele vai ver. Porque às vezes o cara vai falar com você, eu carrego, por exemplo, um Exu arranca-toco, e eu estou vendo um caveira do lado dele. Uhum. E aí eu vou precisar entender se aquele caveira que eu estou vendo é o Exu principal, é o Exu de trabalho. Porque existe uma outra questão que é assim, para quem não conhece o processo, acha que a coisa toda pode ser aleatória. Por exemplo, eu sou de Ogum. E aí vamos imaginar que eu sou de Ogum com Oxum e Oxalá. Se eu sou de Ogum, o cara que está trabalhando comigo necessariamente virá numa dessas três linhas. Uhum. Ou o Exu vai ser de Ogum, ou vai ser de Oxum, ou vai ser de Oxalá. E aí onde é que está o problema? As pessoas veem o que eu chamo de nomão na internet, e ela pega e fala assim, eu vou... Sei lá, coloca na cabeça que ela trabalha com Zé Pilintra. Ai, meu advogado chora quando eu falo essas coisas. Zé Pilintra é uma entidade que só tem filho de Ogum. Qualquer outra pessoa que tenha Zé Pilintra não é exatamente Zé Pilintra. Pode ser alguém que trabalhe na linha de Zé Pilintra. Mas o Zé Pilintra é José... Aí você vai falar para mim, pô, mas eu conheço uma pessoa que é do Boloê e tem José Pilintra das almas. Das almas. Das almas. José Pilintra é só filho de Ogum. Tranca-Rua também é uma entidade que está ligada à linha de Ogum. Exu Ventania. Mano, o nome do Exu é Ventania. Ventania é um montão de vento. Uhum. Nem precisa fazer muita conta. Aí o cara chega pra mim e fala assim, ai, porque eu sou de Xangô com Nanã e Oxumaré. E meu Exu é Ventania. Da onde que você puxou essa Yansan da manga para ter um Exu Ventania? Uhum. Então, você precisa dessa confirmação do búzio para fazer essa leitura. Há casos em que a pessoa não pode fazer esse processo de leitura de búzios e tem restrições específicas. Por exemplo, o cara vai fazer uma leitura de búzios para fazer isso, só que ele não quer ser filho de santo. Uhum. Não pode. Porque a partir do momento que eu abro o meu jogo para falar com você sobre as suas entidades, eu estou assumindo um compromisso. Suas entidades numa forma de linguagem, tá? Ninguém tem entidades, você na verdade trabalha para as entidades. Mas você está assumindo um compromisso implícito ali de que eu vou te ensinar a cuidar delas e você vai assumir um compromisso implícito de que você vai tentar fazê-lo também. Certo. Então, eu não posso aleatoriamente, por exemplo, fazer um jogo online e falar quais são as suas linhas, quais são os seus trabalhos. Eu posso, num jogo, cara a cara, olho no olho, quando você vai entrar no terreiro, te ajudar sim a descobrir a sua coroa. Mas isso tem que ser uma investigação muito séria, muito serena, muito profunda. Uhum. Não é coisa que você faz, por exemplo, comprando pela internet. Se o nosso telespectador está vendo aqui, poxa, queria saber qual que é a minha pombagira. Eu ouço muito isso. Eu queria saber qual é a minha pombagira. É fácil. Quer saber qual é a sua pombagira? Põe branco,
Aí, quando você pôr branco, a gente faz o seu jogo de entrada, que vai ter lá a data em que você entrou, porque pela data que você entrou eu sei quanto tempo vai demorar para você fazer as suas obrigações. E aí a gente vai identificar, seja pelo ritual de Bolonã, seja pelo jogo de búzios, para a gente saber quem é a sua lebara. Por quê? Exu e Pombagira Catiço tá com você por necessidade de trabalho, não por necessidade de ego. As pessoas falam muito de meia dúzia de entidades e desconhecem uma quantidade infindavelmente rica de espíritos que estão aí para trabalhar e que estão conosco o tempo todo e que não são lembrados. E aí começa a inventar moda, e aí, sabe, todo mundo tem navalha. É o que eu falei, né? Todo mundo tem. É uma barbearia que a gente está vivendo agora. Todo Sim. mundo é de navalha, todo mundo. As pessoas querem aquilo que é. Caramba, eu não consigo ficar quieto, meu Deus. Vocês já viram um vídeo que tem uma mãe de santo junto com uma mulambo e que elas têm pedaços de lixo na roupa da mulher? Já. E aí ela fez propaganda para o McDonald's, ela fez propaganda para um monte de gente, então. A gente não precisa dizer que isso não é sério, né? Eu acho que está mais ou menos de acordo que uma entidade não se prestaria a esse tipo de papel. Aí a gente fala sobre vibração de mulambo. O que é uma vibração de mulambo? Vibração de mulambo, de fato, é uma vibração ligada ao lixo. Uhum. Só que a mulher não está vivendo em cima do lixão. Ela é da vibração de lixo porque ela é uma recicladora de energia. A linha de mulambo tem esse poder maravilhoso de cura, de chegar em você e pegar uma energia ruim, absorver nela e durante um passe te devolver a mesma energia que ela pegou de você ruim, limpa, filtrada. Ela te faz uma espécie de hemodiálise espiritual. Uhum. Aí a gente vai lá para se mostrar, para tentar ganhar like e transforma uma entidade linda como Maria Mulambo, que é da linha de Mulambo Maria Farrapo, mas Farrapo não é Mulambo, são entidades diferentes, grupamentos espirituais diferentes, e coloca a mulher com um monte de lixo pendurado na roupa. Então, isso para mim, eu prefiro entender que isso é ignorância, né? Eu não gosto de partir do princípio que isso é mau caratismo, saindo direto dessa premissa. Mas é muito chato ver o quanto o Exu foi desgastado. Por ser o mais atraente, é o mais desgastado. Você dificilmente vai ver uma pessoa falando do caboclo havaiana, do caboclo, sei lá, bolo de milho, porque não é tão atraente. A energia de caboclo é uma energia mais impositiva do bem, da verdade e da... Não que Exu não seja do bem e da verdade, mas assim, caboclo é muito disciplinador, caboclo não alisa muito para falar. Sim. Caboclo ele tem que dar uma sapatada, ele vai te dar uma sapatada. Mesmo não usando sapato, ele vai te dar uma sapatada. Exu não. Exu já tem todo um mistério ali, uma fragrância e tal. Então, acaba dando espaço para que as pessoas tenham mais oportunidade de fazer farofa. Com perdão do trocadilho, já que farofa é uma das oferendas de Exu. O pessoal e outra, né? O pessoal hoje em dia acha que Exu é gerente de banco, né? Ah, é? Gerente do banco. Ah, eu preciso de tanto e vou dar um padê para Exu que ele vai me trazer. Eu estava falando sobre isso ontem com uma pessoa. Continuarei repetindo que se houvesse uma fórmula mágica para a gente conseguir ganhar dinheiro, eu não era pobre, nem feio, nem morava longe. Não é assim que funciona, né? Magia não é assim que funciona. O que a gente, na verdade, tá aí. Vamos fazer aqui um telecurso rápido. Quando você for para uma casa de santo, tiver uma gira de Exu, o que você vai pedir para Exu? Você vai pedir para Exu para que você veja quais são os seus pontos positivos de melhoria, as suas oportunidades pessoais de melhoria. Você vai pedir para enxergar a oportunidade das coisas. Você vai pedir para entender em que momento você está desperdiçando
as tuas faculdades mentais ao longo do teu dia. E você vai aprender com o Exu, Orixá, que aquilo que não te serve mais, você manda embora. Porque aquilo que não te serve mais e você não manda embora, te faz mal. Então, dentro da fisiologia de Orixá, você tem toda uma arquetipificação possível para você entender, pelo movimento do seu próprio corpo, o que melhorar na sua psique. Exu vai te dar caminho, mas ele não vai te dar dinheiro. Sim. Exu não é um empresário. Né? E muitas vezes, Exu mostra para você as coisas escondidas para que você aprenda a ser melhor. Se houver espaço, não sei como é que a gente está de tempo, eu queria contar um Itan falando sobre essa questão de dinheiro para Exu. Dá tempo? Dá tempo. Então, conta-se que Exu foi coroado rei de uma terra. E Babalorixá era muito pobre. E todos receberam convite para ir à festa de Exu. E a única coisa que ele tinha para comer eram as abóboras que ele plantava no fundo do quintal. E todo mundo que ia para a festa de casamento do rei precisava levar um presente para o rei. Era essa a tradição, esse costume. E a única coisa que ele tinha eram abóboras. Então ele foi, reformou o carrinho de mão que ele tinha lá de madeira, pegou as mais belas abóboras que ele tinha, encheu o carrinho com a sua melhor roupa, que nada mais eram do que trajes quase que farrapos. Tudo muito limpo, tudo bem remendadinho, mas muito velho. Se colocou a caminho. E as pessoas passando com o cavalo carregado, com cesta de coisa, e corte de pano, e incenso e tal. E ele muito envergonhado lá na fila, com o carrinho de mão. E ele chega no dia do casamento e entra com as suas oferendas, e Exu pessoalmente vem agradecendo as pessoas por tudo aquilo que elas doaram. E quando ele olha pro vendedor, pro Babalaô, ele agradece as abóboras e fala: eu sei do quanto você precisa dessas abóboras. Então, por favor, pode levá-las de volta. Elas são suas. Eu estou te dando de presente as abóboras que você me deu de presente. E as pessoas em volta começam a tirar mó barato dele. Pô, que caipirão. As abóboras são tão ruins que Exu nem quis pegar e tal. E ele termina a festa, porque Exu faz questão que ele fique na festa. Ele volta para casa muito triste com as suas abóboras. E ele fala: nossa, eu tô sendo punido por Exu, porque o carrinho estava 4, 5 vezes mais pesado do que quando ele foi. Ele morava longe, acho que ele morava lá perto de casa, morava longe. E aí, ele vai andando, e quando ele chega em casa e deposita as abóboras no chão, muito chateado, muito triste, fala: bom, tocar a vida, né? Fazer o quê? Ele abre uma abóbora para cozinhar, e a abóbora está cheia de ouro. Todas as abóboras que ele levou, as maiores, as mais bonitas, Exu devolveu para ele cheias de ouro. E ele se tornou muito rico e se tornou um grande comerciante. O que esse Itan fala para a gente? Esse Itan fala para a gente que quando você dá com sinceridade, de alguma forma, você vai ser recompensado. Sim. Com aquilo que você já tem. Que é entender o valor que as coisas que você já tem. Para muitas pessoas, para que perca o valor a coisa, ou até uma relação emocional, basta que ela receba. Eu sou obcecado por aquela mulher. Nossa! Se eu vejo aquela mulher, eu fico doido, eu quero demais, e aí eu começo a tentar cativá-la, e aí eu vou fazendo todo um trâmite ali, bom dia, boa tarde, levo um bombom, levo uma flor, e aí, de repente, vai daqui, vai de lá, passou-se um tempo, aquela mulher também me olhou de volta. E ela se apaixonou por mim. E eu a tive. Ah, quer mais não? Agora eu quero a outra. As pessoas hoje são assim. Sim. Elas não valorizam os relacionamentos.
O sonho do cara era ter um Monza Tubarão 86. Aí ele compra o Monza Tubarão 86 e ele não quer mais. Sim. Ah, porque quebra muito. Ah, porque dá muito problema. Pô, mas não queria. Tem até uma conversa engraçada que a gente tem no terreiro, que é assim, às vezes você pede uma coisa para Exu, e Exu vai lá até o Lodumaré, até Zambiapongo, para falar, olha, fulano tá pedindo uma coisa assim, como é que faz? Pode liberar? Ajuda ele a conseguir e tal. Quando ele tá voltando com a resposta, você já tá pedindo outra coisa, você já esqueceu o que você pediu. Sim. Você nem sabe o que você quer. Exatamente. Então, Exu também tem a ver com consistência, com coerência daquilo que você deseja, daquilo que você quer fazer, daquilo que você direciona para a sua vida. Perfeito. Perfeito. Bom, gente, então aí falando um pouquinho de Exu. Infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Tem mais essa série aí, Raiz Sagrada. E eu quero agradecer ao Pai Fernando por mais essa participação, mais esse enriquecimento da nossa religião. E muito obrigado, Pai Fernando. Uma boa noite. Eu agradeço que meu pai Ogum, meu pai Xangô, abençoe. E que nós continuamos essa trajetória linda aí, trazendo informações para o nosso povo. Motumbá, quem é de Motumbá, Colofé, quem é de Colofé, Amucuiú, quem é de Amucuiú, Saravá, quem é de Saravá, que Exu sempre abra seus caminhos. Achei. E muito obrigado por me receber aqui e me dar espaço para estar compartilhando um pouco que sei com vocês. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado por nos seguir. Lembrando aí, compartilha aí, curta, comenta aí que tendo perguntas, nós vamos passar para o Pai Fernando, a gente traz no próximo episódio, tá bom? Muito obrigado, Duda, que Deus abençoe também, e a todos que estamos assistindo, que Deus abençoe. No próximo episódio, nós vamos falar do Orixá Ogum, tá bom, gente? Um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima. InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais.